Hoje eu vou dar umas dicas aqui sobre o maior problema de todos os tempos no desenvolvimento de sistemas que você já sabe qual é: nomear variáveis e métodos no nosso código. Se você está me julgando aí falando que isso não é importante, dá uma olhada nesse código aí e me fala o que que ele faz. 5 segundos aí para você pensar. E esse código aqui? O que que esse código aqui faz? 5 segundos para você pensar aí. Viu a diferença entre os dois? Ó, vou voltar. Esse código, esse código. Os dois fazem a mesma coisa, tá? E por que que esse código aqui eu sei que ele calcula uma venda? Porque eu botei a droga do nome correto nas variáveis e nos métodos. É isso que a gente vai ver hoje, alguns detalhes de como melhorar, o que não fazer e algumas dicas do que fazer também. Eu não vou ajudar vocês a aprender a nomear, tá? Eu vou dar dicas do que não fazer e do que fazer para a gente poder e com a experiência a gente vai melhorando o nosso código, melhorando o que a gente deixa para as próximas pessoas que vão ver o nosso código. Tem aquela frase que todo mundo já sabe que a gente passa mais tempo lendo código do que escrevendo código. No meu caso, isso é verdade, unicamente no meu caso, isso é verdade, por quê? Porque eu sou burro. Então eu tenho que ler muito código para poder entender, porque eu só copio código dos outros e boto aqui. No seu caso, esse deve ter os seus motivos, mas é fato que a gente lê mais código do que a gente escreve código. Então, as variáveis e os métodos são um código, a gente tem que ter um carinho com eles, porque eles vão dar uma outra visão do código, eles vão dar uma visão do que o código faz, sem a gente ter que ficar comentando o código, que já é um problema. Comentário desatualiza, nem sempre explica o que o código realmente faz. Imagina só você ter que procurar um bug, e além de procurar o bug, você tem que decifrar o código do cara para aí sim poder procurar o bug que você tem que resolver. É uma etapa a mais, com código tranquilo, variável nomeada, método nomeado lá tranquilamente. Aí é outro papo, meu querido. Então vamos lá, vamos transformar esse lixo de código num código entendível. Vamos começar passando por uns filtros aqui. Sempre que você for fazer um código, você passa por esses filtros também, tá? Que a gente não deve fazer. Variáveis com uma letra só, que é o caso total desse exemplo aqui, ó. Todas as variáveis estão uma letra só. Incluindo aquelas convenções lá, tá? Que ninguém sabe por que a gente usa, mas tem o for, while, n para algum tipo de número matemático e tal. Se você não for um matemático, programador renomado, que vai usar fórmulas matemáticas, tipo, x é igual a n dividido por um sobre t. Não usa uma letra só, não. Beleza? Vamos começar aqui então. Ó. Essas variáveis aqui, a gente pode alterar elas. Vamos começar porcamente aqui, mas já vai dar uma diferença, tá? Ó, vamos trocar aqui o Q para quantidade, para a gente saber que está falando de uma quantidade de alguma coisa. O P vamos trocar para preço. O T, total. Vamos deixar o método aqui desse jeito por enquanto, mas depois a gente muda ele, tá? Vamos alterar aqui também para quantidade e aqui também para preço. Ó, já deu uma outra cara. A gente já sabe que faz um cálculo com quantidade e com preço. Vamos seguindo aqui no passo. O que que a gente pode melhorar aqui? Ó, pelo visto está falando, a gente já sabe que é um método para calcular o preço de uma venda. Calcular o total de uma venda. Então esse total aqui, ó, a gente pode dar uma melhoradinha nele. Total da venda. A gente já sabe que o que vem aqui desse método é um total da venda. Então, esse método calcula o total da venda. Agora a gente já começa a ter uma visão maior sobre o código, dando só uma olhada na tela, a gente já vê o que que ele faz. Aqui ainda tem alguns detalhes para a gente poder acertar. Por exemplo, é preço de quê? É o preço do produto, beleza? Opa. É a quantidade do produto, mas aí a gente já está entrando em outro detalhe. Ó. A gente tem o preço do produto, tem a quantidade, a gente pode trocar aqui para quantidade vendida.
Já melhoramos bastante aqui o código. A gente já sabe que calculamos uma venda baseada na quantidade do produto vendido com o preço desse produto vendido. Esse código aqui tá lindo e a gente só fez algumas alteraçõezinhas. Outra dica, não precisa ter medo de escrever não, tá? Aqui, ó, a gente escreveu quantidade vendida, não fica abreviando não, QTE, VND, como é que é? PRC, PDT. Não fica abreviando isso daqui não, não precisa ter medo. Olha como é que o código já começa a complicar só da gente abreviar. Para você pode entender, mas a próxima pessoa ela vai ter que decifrar isso aqui para poder entender o que o seu código faz. E se você não quiser ficar digitando nomes de variáveis grandes, cara, 3 dígitos que você apertar aqui, qualquer IDE de humano normal, você vai digitar 2 letras, ele já vai colocar o autocomplete para você, você só aperta Enter. Você digita 4 teclas, melhor do que QTRE e não sei o que. Você já vai economizar até digitando teclas se você usar isso aqui. Nome de método, mesma coisa, tá? Põe um nome com verbos e substantivos. Mistura os dois, cria uma frase, como se fosse uma frase. Pode tirar as conjunções da frase, mas faz uma frase com sentido. Não precisa ter medo de escrever também não. Só não vai pro outro lado também, que é exagerar no nome do método. Calcular total venda com tabela de preço cliente Gold da Malásia. Não precisa disso, tá? Até porque fica mais difícil de entender do que daquele jeito lá. Aqui a gente tem um método que fala e faz o que está escrito aqui na assinatura dele. Olha que lindo. Você calcula a quantidade da venda, pega uma quantidade e pega um preço, ele te dá o total em float. Outra coisa que do passado que tem algum povo que ainda fica botando ainda, que é fica botando o tipo, o nome da variável. Isso aqui antigamente quando tudo era inteiro, 64, inteiro, 32, antigamente eram umas doideiras. Então os cara botava isso daqui, ó, por exemplo, para representar que essa quantidade vendida era o inteiro. Esse tipo de coisa não existe mais. Tem um povo do C Sharp que bota o i lá na interface, mas isso é C Sharp, a gente não mexe com o povo do C Sharp, não. Então não coloca os tipos da sua variável. Se for usar a lista, não põe lista de não sei o que, não. Bota o nome do coisa no plural, por exemplo. Se vai uma lista de produtos, ao invés de escrever lista de produtos, bota só produtos. Todo mundo sabe que vai ser vários produtos. E você não amarra o tipo. Às vezes pode ser lista, às vezes pode ser array list, às vezes pode ser vetor. E aí você não prende. Uma exceção que você pode usar os tipos seria mais ou menos quando você vai fazer alguma conversão. Ó. Por exemplo, o preço do produto que você recebeu num XML, sei lá, num arquivo texto, você recebeu ele em string. Aí sim, ó, preço do produto. Para não bater com esse preço do produto, você bota um preço do produto string aqui, ou preço do produto a converter, ou preço do produto em texto, sei lá. E aí aqui você faz a conversão desse jeito aqui, você poderia até fazer, até passa, mas é bem em contextos bem restritos também, não fica usando isso daqui à torta direito e em contextos grandes como no main que eu fiz que não. Bota dentro de uma função, sei lá, uma coisa que converte, uma coisa mais simples. Usa a linguagem do domínio a seu favor. O que que é o domínio? É o negócio que você está fazendo. Se você vai trabalhar com petroleira, nomeia os seus métodos, atributos e classes de acordo com o domínio, com palavras que o pessoal da petroleira entende. No nosso caso aqui, a gente está usando palavras que o pessoal de venda, no nosso sistema de vendas, eles entendem. Total de venda, o preço do produto, a quantidade vendida, você pode usar valor unitário, esse tipo de variável assim, e esse tipo de nomenclatura. Use o domínio e as variáveis têm que explicar o que elas são e o que elas representam. A gente vai ter uma pequena divergência aí, por exemplo. Nesse caso aqui, se a gente precisasse do peso, se o peso influenciasse em alguma coisa aqui, por exemplo. Esse tipo de coisa aqui, ó. Se o peso for maior que 100, aí, por exemplo, aqui ele teria que cobrar uma taxa a mais, tá? Cobrar taxa a mais. O que que a gente faria aqui, ó? Algumas coisas que a gente pode melhorar
Algumas coisas que a gente pode melhorar aqui, tá? Se o preço for maior que 100 quilos, ele cobra a taxa a mais. Se o peso fosse apenas em quilos, deixa claro isso aqui pro cara, ó. Peso em quilos, para a pessoa saber que o peso que ela tem que passar aqui é em quilos. Então bota esse explícito aqui no nome do método para a gente já saber que não é gramas, não é miligramas, é em quilo. Então a pessoa vai passar aqui o peso em quilos para ela, ó. Outra coisa que variáveis ainda no contexto, esses números mágicos que a gente bota no meio do código. Tá, se o peso em quilos for maior que 100, pô, maior que 100 o quê? Troca isso daqui por isso daqui, ó. Olha a simplicidade e a beleza. Ó, olha a simplicidade e a beleza disso que a gente fez aqui, ó. Em vez de fazer um teste com um número 100 aqui que ninguém sabe por quê, bota uma constante explicando o que ela é, ó. É o limite em quilos do peso. Então, se o peso aqui for maior que o limite, aí cobra a taxa. Isso daqui, a gente está eliminando os números mágicos, os textos mágicos do nosso código e a gente está dando um contexto para eles, a gente está explicando. Senão você tem que ficar falando aqui, ó, é, o limite de peso para a taxa é 100 quilos. E aí depois troca para 200, aí você tem esse comentário já fica desatualizado. Aí a próxima pessoa que chega aqui lê, vê um 100 aqui, mas aí aqui tá 200, ela já fica perdida, é confusão. Então, utilize as variáveis a seu favor, não tenha medo de escrever. Tamanho de código hoje, não importa não, você está rodando seus programas com variáveis de nomes gigantes, tranquilo, não é Java, não é J2ME mais não. Tinha que ficar economizando em nome de variável para caber no Motorola V3, mas não, pode ficar tranquilo. Utilize nomes que façam sentido, nem grandes demais, nem pequenos demais. Nos métodos, eu vou repetir aqui: usa verbo, usa frase, cara. Cria o seu método, dá significado para ele. Por exemplo, se o seu método, você está trabalhando com a classe venda, não quer botar aqui calcular total da venda, mas aqui, ó, por exemplo, você receberia uma venda, já fica implícito que você vai calcular total de quê? Da venda que vai chegar aqui como parâmetro, no caso de classes e objetos, né? Esse é uma abreviação, uma simplificação que a gente pode fazer e fica bem inteligível. A gente já sabe que vai calcular o total do que vier aqui. O que veio aqui é uma venda. Não funciona tanto para quando tem vários parâmetros, mas quando é um parâmetro assim, em geral, que aglutina vários campos, no caso das classes aqui. Essa classe, ela estaria representando todos esses três campos aqui. Aqui tem a quantidade vendida, tem o preço do produto, tem o total da venda. A gente já passaria ela toda aqui dentro do nosso método, beleza? O nome do método aqui, quando você olha para ele, você tem que saber, você nem precisa ler o resto aqui do código, entendeu? Você já vê isso aqui, ó, calcular o total da venda. Beleza, ele calcula o total da venda baseado nesses parâmetros aqui. Alguns deles vão ter influências, outros não, beleza? Se você está com dificuldade em colocar um nome para um método ou para uma classe, é porque essa classe ou esse método ele está fazendo muita coisa, então você não consegue simplificar numa frase curta. Então, talvez seja interessante você dividir esse método em outros métodos. Por exemplo, esse método aqui, ó, essa parte aqui, a gente poderia fazer um outro método aqui que verificaria para gente se o peso é o limite. Por exemplo, a gente pode refatorar ele aqui e extrair um método dele, ó, que é verificar limite de peso, por exemplo. Aí que a gente olha só que beleza isso aqui, ó. A gente já verificaria se o limite de peso foi satisfatório. A gente cria um outro método aqui. Pode, se você for seguidor aí da Aceita Código Limpo, você pode botar ele private, colocar ele embaixo aqui do outro método, mas bota um nome nele que ele identifique aqui pra gente o que esse aqui faz, ó. Então ele verifica o limite de peso. Se aqui cobra a taxa a mais, se não, não cobra a taxa a mais. Vai dividindo o seu método até ele chegar numa quantidade satisfatória que você consiga entender o que ele faz sem ter que ficar adentrando muito nele, ó. Então, utilize as variáveis a seu favor.
Não tenha medo de nomes grandes. Deixe tudo bem detalhado para os nossos amiguinhos que irão ler os nossos códigos no futuro. Valeu, tchau.